Oi pessoal, hoje o vídeo da semana dos top 10 não vai ser bem um top 10, mas eu vou te dar alguns motivos pelo qual você deveria adotar um cão de rua. E quando eu falo em cão de rua, é cão de rua mesmo. É um cão que apareceu perto da tua casa, é um cão que tá perambulando há dias, que não tem dono, que ninguém sabe quem é, de onde veio, esse cachorro. Porque devido ao que aconteceu com o cão-orelha, fora vários casos de cães comunitários que foram agredidos, mutilados e sofreram vários tipos de agressão, e alguns vieram a óbito devido a isso. Inclusive, um cachorro que foi baleado pela polícia aqui do Rio Grande do Sul, em Campo Bom, um cão comunitário. Nenhum cão comunitário está seguro, nenhum cachorro na rua está seguro. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, por que você deveria adotar um cão de rua. Eu vou começar pelo motivo que eu acho mais importante, que é a proteção. Quando você retira esse animal da rua, quando você acolhe ele, depois eu vou falar sobre acolhimento, mas você está protegendo ele. Protegendo do quê? De tudo. De absolutamente todos os perigos que ele passa na rua. E a gente não tá falando só de perigo, esses perigos cruéis que tá acontecendo com cães comunitários ultimamente. A gente tá falando de perigo básico. Sol extremo, frio. Aqui no Rio Grande do Sul eles morrem de frio. Chuvas, como na época das enchentes. Gente, eu tive que mudar um pouco a câmera aqui, porque fiquei sem bateria. Então se eu olhar pro lado errado aqui, vocês não me julguem. Mas continuando o assunto. Quando a gente tira um cão da rua, um cão de rua, e leva pra casa, além dos perigos da maldade humana, a gente tá tirando de todas essas intempéries de tempo que eu tô falando, que é o básico, que eles ficam doentes, eles pegam pneumonia, eles pegam um monte de doença nas ruas. Então também tem isso, doenças graves. Esses cães não duram muito tempo na rua, justamente por isso. E logicamente dos perigos da maldade humana. E a maldade humana, ela varia, né, gente? Pra espantar o bicho de qualquer jeito. Então quando você adota um cão de rua, você retira ele da rua, você leva ele pra sua casa, você protege dessas atrocidades que estão acontecendo com esses bichos, gente. Isso não pode ser normalizado. Tu não pode achar normal alguém judiar um cachorro na tua frente e não fazer nada, entende? Então, adotar um cão de rua é livrar ele de todos esses perigos. Dos perigos de adolescente de Discord, que fazem esses grupos em Discord, que sabe, sei lá, o que eles fazem. Agora, eles fazem esse tipo de desafio, assim como existem os desafios do TikTok, os desafios macabros. Olha que sociedade que a gente tá vivendo, sabe? A internet é uma terra muito perigosa, então existem vários grupos, nichos que se reúnem pra falar mal de minoria, pra judiar do outro, pra zombar do outro. Então, e agora eles fazem isso com animais também. Só que isso veio a público por causa da repercussão do cão-orelha. Então, a sociedade, ela tem que dar um basta nessas questões, sabe? Especialmente relacionado ao adolescente. Eles podem fazer o que eles quiserem porque eles são adolescentes. São leis muito brandas, muito frágeis para esse tipo de atrocidade que um adolescente comete, porque ele é um adolescente, ele é um menino. Mas esses meninos vão se tornar homens. E que tipo de homens a gente vai ter na nossa sociedade? Com certeza outros grupos vão sofrer, não só de cães. Então, por isso que é tão importante a adoção de cães de rua, porque eles não estão seguros em lugar nenhum. Eles são vistos de uma forma que não importa, entende? Então, quando você adota um cachorro de rua, quando você tira ele da rua e você leva ele para sua casa, você libera ele de todos esses tipos de maldade humana que pode vir de qualquer lado. Então, quando você quiser um cachorro, quando aparecer um cachorro na tua rua, pensa no bem-estar desse bicho. Pensa se tu não tem um canto para ele. Não empurra esse animal para a sociedade. Porque a sociedade é bárbara. E a sociedade é ainda mais bárbara com quem é sozinho, com quem não tem ninguém por ele. A sociedade é cruel com minorias, com um cão abandonado. Se não tem ninguém por ele, que destino esse animal vai ter? E essa maldade não é só com cães, logicamente, é com gatos também.
Por exemplo, essa notícia que eu vou mostrar agora é de uma moça que adotou um gato que foi agredido na frente dela. Nessa matéria do G1 fala sobre o caso do gato, que foi agredido e adotado pela moça que o defendeu da agressão. Inclusive, nessa matéria tem um vídeo da agressão, eu não vou mostrar aqui, mas eu vou colocar o link dessa matéria na descrição do nosso vídeo aqui do canal, para quem quiser assistir. Jaqueline Silva Salles, a mulher que defendeu um gato após o animal ser chutado por um homem em Capitão Poço, no nordeste do Pará, decidiu adotá-lo. O episódio, gravado por câmera de segurança, viralizou nas redes sociais. De acordo com Jaqueline Salles, de 37 anos, o animal, que recebeu o nome de Tico, não ficou ferido. A agressão ao animal ocorreu quando o gato estava em frente a um mercado. Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem na calçada se aproximando do animal, que estava deitado no chão e desferindo um chute. Logo em seguida, Jaqueline reage, corre em direção ao suspeito para defender o gato, e o homem se afasta do local após a intervenção. Não pensei em nada, apenas em defender o gato. Eu já estava ajudando ele porque ele foi abandonado e eu já estava cuidando. Ele estava com feridas no pescoço. Eu cuido de vários gatos de rua, disse Jaqueline na reportagem. Ela foi para cima do agressor, resgatou o gato e acabou adotando ele. Ela foi um exemplo do que eu tô falando. Ela tirou esse animal desse ciclo de maldade humana, acolheu e adotou ele. E é isso. Se cada um fizer a sua parte, a gente ajuda esses animais e esse ciclo de maldade se encerra. Ah, mas tu tá sendo muito utópica. O que é utópica? Eu tô viajando na maionese. Não sei se é assim que os jovens falam, mas enfim. Tô aqui pensando numa sociedade mais justa. Mas se não for pra pensar numa sociedade mais justa, o que a gente tá fazendo aqui? A sociedade tu não precisa esperar ninguém a fazer um pelo outro. É tu fazer a tua parte, do jeito que tu puder, contribuir pro melhor. Assim como tem os maus, eu tenho certeza que os bons são a maioria. Só que os bons se escondem. E isso que não pode acontecer. Os bons têm que mostrar, assim como está sendo feito no caso desse cachorro do cão-orelha, que todas as pessoas boas estão se manifestando em prol desse cão, para que isso não fique impune. É assim que tem que ser sempre. É tu querer o melhor para aquele bicho. Então essa moça que adotou o gatinho, ela tirou ele do ciclo da maldade. Ninguém mais vai agredir ele na rua, porque ela tirou ele desse ciclo. Por isso é importante que cada um de nós, que a gente faça a nossa parte. Ao adotar um cão de rua, você ajuda no controle de zoonoses. Então, adotar um cão de rua, você ajuda nesse controle por quê? Porque você tira esse animal das ruas, você trata ele, você ajuda ele a se curar. E além disso, essas doenças, ou essa doença que esse animal tinha, ela não se prolifera para outros animais. Você quebra esse ciclo da doença, né, da zoonose. Quais são as doenças comuns em cães de rua? Babesiose, sinomose, parvovirose, sarna, doenças de pele de uma forma geral, né? Mas a sarna normalmente. Leishmaniose também é uma doença bem comum de cão de rua. Aqui são algumas matérias que falam sobre essas doenças que eu mencionei. Vou colocar na descrição do nosso vídeo os links para essas matérias, para quem se interessar para saber mais sobre essas doenças. São doenças gravíssimas, né? Muitas delas, como a sinomose, parvovirose, dificilmente o cão sobrevive, e se sobrevive, sobrevive com sequelas. Então são doenças graves e que acaba sendo transmitido para outros animais. E quando você recolhe esse animal da rua, trata ele, trata a doença, você quebra esse ciclo dessas doenças contagiosas também. Você ajuda a diminuir esse risco de zoonose. Os gatos de rua também têm doenças, só que as doenças dos gatos, elas são diferentes das doenças de cães, pelo menos as mais fatais, né? Então, por exemplo, FIV positivo, FeLV positivos, tem também a esporotricose. Eu citei apenas esses 3 exemplos, tá? Que é a FIV, a FeLV e a esporotricose. Também vou deixar o link dessas matérias para quem se interessar. Mas não são apenas essas doenças que cometem gatos de rua, assim como as dos cães que eu mencionei anteriormente. Mas vou deixar esses exemplos que são os mais clássicos e graves. São doenças super graves, né, que é bem comuns em gatos de rua e que é a mesma coisa que o cachorro. Ao mesmo tempo que você retira ele da rua, leva ele para uma vida melhor, você elimina esse ciclo desses gatos
doentes poderem transmitir essa doença para outros, né? Ajuda no controle populacional. Isso é, quando você tira um cão da rua, quando você acolhe ele, você está diminuindo o risco de ele ter mais crias, né? De ter mais filhotes por aí que também vão sofrer todos os riscos de morar na rua. Muitos filhotes não sobrevivem, né? Filhotes de rua, de cachorras, né? De rua, infelizmente. Até a cadela muitas vezes nem sobrevive, né? A gestação ou pós-gestação, então é bem complicado mesmo. Então quando você tira um cão de rua e castra, você ajuda no controle populacional. Então é muito importante a castração, né? Então retirar da rua, castrar tanto o macho quanto a fêmea, porque a fêmea, gente, ela não faz os filhotes sozinhos, tá? E o macho tá sempre por aí perambulando, tentando achar uma fêmea no cio. Então é muito importante castrar tanto macho quanto fêmea. E a castração do macho é super simples. É muito mais simples a castração do macho do que da fêmea. Então até aqui eu quero trazer no canal algum veterinário pra gente tirar essas dúvidas sobre castração, porque eu acho que vai ser bem importante. Enquanto eu não tiver essas entrevistas, vou falar um pouquinho do que eu tenho conhecimento, tá? Por exemplo, uma cadela de rua, uma cadela porte médio, porte grande, pode gerar de 10 filhotes ou mais, né? E como eu falei, esses filhotes, quantos desses filhotes vão ser adotados? Quantos desses filhotes vão sobreviver? Então, retirar um animal de rua, adotar um cão de rua, é isso. Você ajuda no controle populacional e protege esses animais desse tipo de situação. Ou mais animais ainda que seriam os filhotes. Quanto à adoção de gatos de rua, o pessoal fala, gato se vira, deixa ele, gato se vira. Se vira até que ponto? Sobre a história de adotar gato de rua, né, porque eles são muito selvagens, eu achei interessante, no perfil do Will Pitbull do Instagram, também vou deixar aqui no link do nosso vídeo do YouTube, onde vocês encontram os perfis do Will Pitbull. E eles resgataram um gatinho de rua, um gatinho no bueiro, né? Depois de muitas armadilhas, conseguiram resgatar ele e doaram para uma família. E até né, nesse vídeo do Will Pitbull, depois vocês acessem lá o vídeo completo para assistir, ele conta como é que eles resgataram, como eles levaram para o veterinário, a ousadia no veterinário. Inclusive no veterinário foi difícil de lidar com esse gato, né? Que era um gato de rua. E depois mostra ele hoje, como ele tá no convívio com a família nova dele, isto é, completamente domesticado. Então, essa mania que a gente tem de falar de que gato de rua não vai nunca ser domesticado, ou é difícil de pegar, é difícil de cuidar, difícil de tratar, é uma verdade, é uma utopia, né? É o nosso desejo. Na verdade, eu acho que a gente fala sobre isso para não ter que resgatar esse animal e cuidar dele. Porque é um resgate mais difícil de ser feito e a pessoa que adotar tem que ter mais paciência. Então, é por isso, tá? O verdadeiro motivo disso, dessas desculpas que a gente dá para manter um gato na rua, são esses. E esse gato, por exemplo, que eles resgataram, ele vivia num bueiro, então ele podia ser vítima de um atropelamento ou alguma coisa mais grave, né? Então, todo animal merece um lar. Se vir até o ponto de pegar uma doença grave, se vir até que ponto de deixar algum imbecil no meio do caminho dele, até que ponto o gato se vira? A gente tem que se fazer esses questionamentos, sabe? Porque a gente não se questiona. Um gatinho de rua, blá blá blá, e segue o teu caminho, vai pro teu trabalho e não se importa. Cada vez mais a gente tá assim, sabe? Até o pessoal falava, né, depois da pandemia de 2020, que a gente ia mudar, que a gente ia evoluir como sociedade, mas o que eu mais vejo é cada um pensando só em si. É um Instagram, é todo mundo invejando um Instagram de uma milionária, querendo ser aquela milionária, se sentindo mal, se sentindo deprimido por não chegar naquele nível de vida que aquela pessoa tem. Então, e é isso, então cada pessoa pensa individualmente, a gente não pensa como sociedade. Cada um só pensa em si, não pensa na dor do outro. E é assim que as pessoas estão criando filhos também. Muitas criações estão sendo dessa forma. Criando, pensando só em si, não pensando no colega, não pensando em que uma ação tua pode prejudicar aquele colega emocionalmente. Mas isso não é de hoje, antigamente também tinha. Tinha. Claro que tinha, não vamos ser hipócritas aqui. Mas eu acho que a questão da internet torna tudo isso mais visível, expõe
na nossa cara o que a gente tem que melhorar como sociedade. Portanto, rua não é lugar seguro para nenhum animal. Assumir a responsabilidade. Então, quando você adota um cão de rua, estamos falando aqui de cão de rua, que tá ali na tua rua, que o pessoal tá cuidando, que ninguém quer assumir, e você pega essa responsabilidade para si. Você assume esse papel, você leva esse cão para casa, você leva esse cão no veterinário, você trata ele, você dá um banho lindo, maravilhoso, tira toda aquela pulga, aquele carrapato, começa a fazer um tratamento para ele ficar bonito, para tirar sarna. Você tá assumindo essa responsabilidade, você não tá terceirizando, você não tá ligando para uma ONG, vem aqui recolher esse bicho, não tá ligando pra prefeitura, que tá lotado também, né, canis municipais, canis de ONGs, tá todo mundo lotado. Isso que é cruel. Então por isso tem muito bicho na rua também. Porque ninguém mais tá dando conta. Porque é muito bicho pra pouco acolhimento, sabe? Toda vez que uma pessoa encontra um cão de rua, o que ela faz? Ela liga pra uma ONG, ela liga pra prefeitura. Mas ninguém assume a responsabilidade, né? Por isso que existe essa questão dos cães comunitários. Que o pessoal da rua às vezes começa a alimentar, cuidar, tratar, dar água, dar comida, pra tentar ajudar aquele bicho de alguma forma. Mas nesse caso, quando você resolve assumir a responsabilidade, adotar esse cachorro, levar para sua casa, aí você está exercendo um papel na sociedade. Você está assumindo uma responsabilidade. Então, isso também é um grande pró de quem ajuda, não só ajuda, mas de quem retira um cão de rua e adota. E o último motivo que eu quero conversar com vocês é o acolhimento. Então, quando você recebe um cão de rua, quando você acolhe ele, é essa sensação que traz tanto para ti quanto para o bicho. Você ajuda ele a curar as suas dores, a curar os seus traumas, a curar os seus medos. E com isso, vocês dois viram companheiros. Porque nada mais une um ser humano e um bicho do que essa aproximação, essa afinidade, essa questão de se ajudar. Porque assim como você vai ajudar esse bicho a curar todas as dores do corpo e da alma dele, ele vai contribuir para o teu bem-estar, para ti se sentir muito realizado pelo bem que tu fez para esse animal. E no fim, não vai ser tu que vai salvar ele, é ele que vai te salvar. Então, adote um cão de rua. Então, adote um bicho de rua. Adote um cão de rua, adote um gato de rua. E mude o destino desses animais. Aqui eu coloquei alguns exemplos de adoções de gente que tirou bicho de rua e levou ou para casa ou para empresa. Então, essas pessoas mudaram a vida desses animais. São cães e gatos que tiveram a vida salva por essas pessoas.